Nem assim com o chocolate, gente. Para quem vier cá para a frente, ofereço o chocolate. Pronto. Então, olha, eu disse para virem para a frente e elas vão para trás, é? Ai, senhor. Muito bem. É. Muito bem. Quem fica no último banco... Quem fica no último banco vai ter que começar a pagar. Pronto. Oh, Senhor. Bom, irmãos, bom, graças a Deus, é bom estarmos juntos, bom podermos louvar ao Senhor. Bom estar juntos mais um dia, mais um domingo. E nosso propósito mesmo é adorar e louvar o eterno Deus. Vamos ficar de pé? Vamos lá? E vamos louvar o Senhor com Vive, Ele vive. Vamos, hoje com um músico novo, diretamente de Inglaterra, atenção. Graças a Deus. Rafael tem estado em Inglaterra há uns anos já. Quantos anos, Rafa? 8 anos já, misericórdia, como eu estou velho. Há 8 anos que ele tem estado em Inglaterra, agora está por cá há um tempo e hoje está a ajudar-nos também e vamos louvar ao Senhor. Que o Senhor abençoe o culto e dirija a cada um de nós. A nós também. Ele vive, aleluia, Jesus vive, vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive, Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele vive, aleluia! Jesus vive, Ele vive, aleluia! Jesus vive, Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai dentro de mim. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bom dia, irmãos. Hoje, mais do que nunca, precisamos mesmo das vozes de todos. Hoje, por uma razão muito justa e especial, temos a ausência das nossas duas habituais levitas, podemos dizer assim. As Catarinas estão ausentes, porque hoje é a apresentação do filho da Vivi, do Odney, Amy Martins, e por isso toda a família Abrantes também está ali junto com a família Esperança. E por esse motivo, hoje estamos aqui, os 4, para trazer o louvor, não porque nós somos perfeitos, mas porque Deus merece o melhor de nós. Que possamos realmente buscá-lo, louvá-lo e devolver a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E continuando também nesse mesmo espírito de louvor, em engrandecimento do nosso Deus, que possamos, assim como Davi, poder orar, louvar e dançar, para que nosso louvor seja o mais completo
e o mais próximo da perfeição, porque o nosso Deus merece. Amém? Nisso eu não estou conseguindo passar. Não sei se... Não. Já tá? Então, se o Espírito de Deus habita em mim, que possamos orar, louvar e dançar como Davi. Estejam livres para bater palmas, para mexer em si, porque o nosso corpo, ele é a criação perfeita de Deus, e ele é instrumento, não somente as nossas vozes, mas as nossas palmas e o nosso corpo é instrumento para louvor ao Senhor. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Eu canto, eu danço, eu sinto como Davi. Eu canto, eu danço, eu sinto como Davi. Para o ensaio foi quase perfeito. Então, novamente, com a mesma alegria, vamos novamente cantar esse cântico e cantá-lo realmente com a perfeição que o nosso Deus merece. Amém? Então vamos repetir. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Eu canto, eu danço, eu sinto como Davi. Eu canto, eu danço, eu sinto como Davi. Eu canto, eu danço, eu oro como Davi. Eu canto, eu danço, eu sinto como Davi. Amém.
realmente foi muito melhor e cada vez que repetimos será ainda cada vez melhor. Que possamos aqui fazer sempre o grande ensaio para um dia estarmos na eternidade com o Pai. Amém. Em louvor e adoração. Amém? Irmãos, podeis assentar. Podem sentar, por favor. Só nunca percebia porque é que não dizem que vão à guerra como Davi, sofrem como Davi. Ainda nunca consegui perceber essa parte. Só escolhem as partes boas, né? Nunca percebi o resto. Mas pronto, temos os nossos anúncios que podem ver lá na página. Já sabem, ali anúncios da semana. É só clicar lá, está lá tudo. Todas as semanas a ser atualizado. Mas ainda fica aqui, o exemplo, a apresentação, segunda a sexta, às 7 da manhã, a nossa janela de oração, que vocês andam-se a baldar. Mas pronto, a gente tem sempre esperança que ganhem coragem. Vamos lá, gente. Somos 3 ou 4, mas há lugar para mais. Quarta-feira, 21 horas, a nossa central de oração, aqui mesmo. Temos estado com 12, 13, que é muito bom, graças a Deus, mas há lugar para mais. E há lugar para mais orações também, mais tempo. A nossa escola dominical na próxima semana. Crianças, adolescentes e jovens também, adultos. Vamos escola dominical para toda a gente. Culto, de hoje a 8 dias, neste mesmo horário. O nosso MBWay, para quem quer contribuir, fazer os seus dízimos, as suas ofertas, abençoar a obra. Então, o MBWay 910-917-719. Para quem vai fazer o seu IRS, quiser e pagar IRS, não se esqueça de pôr lá, assinalar lá no quadro, aqui assim no quadro em cima, é ali, parece mal, mas é ali aquela primeira opção que diz instituições religiosas. Portanto, 592-006-190 é o NIF da igreja, se alguém quiser ajudar a contribuir dessa maneira, olhem, aproveitem, ficamos gratos ao Senhor. E então, cada um contribua segundo o Senhor pôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, mas sempre eu quero salientar, embora se veja muito mal, a nossa oferta é útil, mas a nossa oração é indispensável, a nossa oração faz toda a diferença nas nossas ofertas também. Não só na quantidade daquilo que oferecemos, mas sobretudo no fator de podermos ofertar a Deus com gratidão. E isso é o que nos interessa. Diz o povo, e com muita razão, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Portanto, uma oferta pequena com gratidão ao Senhor é melhor do que uma oferta muito grande em toma lá isto. Portanto, eu acho que ninguém faz nem uma coisa nem outra. Somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Somos muito gratos a Deus. Obrigado, Senhor. Ontem houve um encontro de senhoras na Igreja Batista da Graça. Aí uma dúzia de vocês foram. E eu acho que vai haver um testemunho ou dois daquilo que se passou por lá. Assim, 2 minutos para quem quiser dar-nos uma palavra do que se passou por lá. Não tem a ver com isto, mas pode. Daqui a mais 1 minuto. Só um segundinho. Pode, com certeza. Mais sobre isto. Bem, mas foi tanta gente e ninguém aproveitou nada para dar um testemunho do que é que foi? Bem, vamos lá. Bora. Tens 1 minuto e 32 segundos. Bom dia, irmãos. Pronto, ontem nós juntámos com outras igrejas, a Igreja da Graça, onde reunimos à volta de, sei lá, Nisso, ajuda-me, quantas mulheres? Mais de 20. Foi um bom tempo. Pronto, o tema foi a hospitalidade, que é um tema que ali a nossa irmã Manuela gosta muito também. Tivemos senhoras pronto a falar à volta deste tema, como é que podemos ser hospitaleiros, não é? Mas há muita forma de o ser. Tivemos também fomos muito bem recebidos. O louvor também foi muito bom, ou melhor, foi tudo muito bom. Saímos de lá todas muito satisfeitas, felizes. Estivemos a confraternizar depois no fim com um lanchinho. Sim, estava tudo muito bom também.
E pronto, e chegámos em bem às nossas casas. Foi um tempo muito gratificante. Obrigada, meu Deus. Irmã Fernanda, faz favor. Enquanto a irmã Fernanda chega, há nomes que nós atribuímos às igrejas que são nomes realmente espetaculares. Igreja da Graça. Qual é a Igreja da Graça? Somos todas. Somos todas a Igreja. Igreja de Nazareno. Qual é a Igreja de Nazareno? Também somos, não somos? Também somos a Igreja do Nazareno. Também somos. Qual é que é a Assembleia de Deus? Também somos a Assembleia de Deus. E quando nós olhamos para este género de nomes, isso, que faz às vezes tantas divisões, que é triste, eu gosto muito de olhar para eles como nomes que nos unem a todos. Porque no fundo somos todos de todos os nomes. Ou, de quase todos. Há alguns que não somos. Há alguns que é bom não ser. Mas é tão bom nós podermos olhar para os nossos irmãos de vários sítios, várias culturas, vários povos, de onde sabe-se lá, e dizermos que somos um em Cristo. É bom, muito bom. Na Fernanda. Bom dia a todos. Eu tenho orado muito oração, tenho feito, por mim e para a família e aqui para os irmãos da igreja. E fui surpreendida com um primo meu, que eu tinha um terreno onde estava muito eucalipto e eu não sequer sabia extremas nenhumas. Isso eu fui surpreendida por um primo meu que me disse: queres vender os teus eucaliptos? Eu disse: vou vendo, mas eu não conheço lá nada. Olha, mas eu conheço. Eu disse: então pronto, eu vendo. E então, olha, veio meter às mãos 1.800 euros, sem eu conhecer nada, sem eu saber nada, só porque eu tenho orado tanto a Deus, e Deus pôs nas minhas mãos esse dinheiro, sem eu saber porquê. Por isso, eu digo a todos: orem sem cessar, orem, façam jejum, porque Deus está sempre a ouvir as nossas orações e nunca falha. Portanto, tenham fé e orem, porque não há nada melhor que a oração. E o meu testemunho é esse, assim como vos contei. Eu tenho que arranjar um primo assim, que saiba onde é que eu tenho os meus eucaliptos, e pronto, e esperar que ele mandar-lhe o número de telefone, a ver se ele me liga também. É bom saber que o Senhor realmente nos surpreende com o resultado da oração. Porque às vezes nós oramos num sentido e estamos à espera que Deus vai responder aquilo, daquela forma, só aquilo. E depois Deus faz aí umas voltitas que a gente não entendeu e Ele responde de outra maneira, responde outra coisa. E a gente diz: uau, afinal a forma como Ele respondeu acaba sempre, e isso não tem exceção, acaba sempre por ser melhor do que aquela forma que nós estávamos a orar para obter uma resposta. Né? Ele faz coisas maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. Sandra. Bom dia. É assim, eu vou pegar num tema que a irmã falou agora, que é a importância da oração. E gostei muito de uma parte que não me recordo o nome da irmã que falou, sobre o facto dela ter um casal amigo que era não crente e convidou-os para a casa deles para jantar ou almoçar, não me recordo. E como toda a gente aqui sabe, nós crentes temos por hábito, ou deveríamos ter por hábito, dar graças por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, seja elas boas ou más. E então o que é que acontece? Sentaram-se à mesa, pelo que eu presumi, e os nossos irmãos crentes oraram, mas os outros nunca tinham presenciado aquela situação. Mas respeitaram, principalmente porque estavam na casa deles, não é? Mas os nossos irmãos tiveram cuidado de, antes de o fazer, explicar o porquê de fazerem e o hábito de nós termos de o fazer. E o mais curioso que eu achei, de uma certa forma, entre aspas, piada, foi que depois os irmãos não crentes convidaram os irmãos crentes para ir à casa deles. E sentaram-se à mesa e fizeram o mesmo, respeitaram o espaço que não era deles e pronto, não oraram logo, ou se oraram cada um para si. E os outros dois disseram: então, vocês não vão fazer aquela coisa que vocês costumam fazer antes de comer?
E eles, aquela coisa, sim, aquela coisa que vocês fizeram lá em casa, orar. Se quiserem que nós o façamos, nós faremos. E assim fizeram. E eu achei bonito porque aqueles não crentes, mesmo não crendo, respeitaram. E eu identifiquei-me bastante com isso, porque eu cada vez que vou à casa dos meus pais, que não são crentes, mas eu faço, mas eles nada dizem, mas respeitam, e até depois no fim até acham piada às minhas palavras. E eu faço isso porquê? Porque para que talvez um dia, se Deus me der essa graça, eu consiga que, em vez de ser só eu sentada à mesa a orar e a dar graças pelaquela refeição e por estar com eles, que sejamos todos a fazer o mesmo. O testemunho da oração é algo importante, sempre muito importante. E realmente essa situação de orarmos à mesa é daquelas situações que por vezes nos restaurantes, por exemplo, não se faz. Mas quando se faz, dá um bom testemunho. Ok? Há uns anos, 2, 3 anos, não sei, eu estava no meu dia de antes, saímos com a família e fomos jantar. E na mesa, enquanto fizemos o pedido, enquanto as pessoas estavam a começar a trazer as coisas, creio que foi o Filipe que dirigiu-nos uma palavra de oração ali. E a senhora que nos estava a servir, quando chegou, parou, porque estávamos a orar, ficou parada à espera para pôr as coisas na mesa e depois disse, que bom, vocês estavam a dar graças a Deus. Uau! E às vezes são pequeninos testemunhos que a gente parece que não tem nada a ver com nada, não é? E o Senhor usa. Bom? Ups! Para a semana, eu, a Ana Teresa, a Catarina e a Anice vamos estar em Espanha, aqui nesta programação, em Jaén e em La Carolina. Firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. É o nosso tema também deste ano para nós. E vamos estar ali. O sábado, vocês não conseguem ver porque a letra é pequenina, não é? Mas o sábado vai ser cheio, das 10 da manhã até às 19, para aí. Vai ser um sábado muito cheio. Como é sempre, mas é também sempre um tempo muito interessante de boa participação, bom testemunho para a liderança. Na verdade, é aberto só a lideranças, a líderes, a alguém que esteja a exercer mesmo ministério de alguma maneira. Tem sido sempre uns anos muito, muito bons. Versículo da semana. Ops, Paula, és tu, Paula? Não, és tu. És tu? Pronto, eu desejo de ouvir a Paula. O versículo da semana, desta semana, qual é? Eu dou uma ajuda. João 8, 30, 31. Uau! E diz que... Dizendo ele essas coisas... Isto é a voz off, estão a ouvir assim. João 8. Diz, Léo. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. João 8, 30, 31. Pronto, então, tens para dizer que... Tenho que trazer aqui minha cábula. Estes 2 versículos, eles são antecedidos por uma série de acontecimentos que Cristo estava a ser acometido, porque os fariseus, na verdade, queriam envergonhá-lo e também queriam fazê-lo cair em contradição daquilo que para eles era uma pregação errada em relação ao que Cristo dizia. Mas naquele tempo Jesus falava ao povo e a todos os que ali estavam e que o seguiam e também ouviam. Certamente que para nós hoje testemunharmos essas palavras é muito mais simples do que os que ali estavam, pois muitos não se apercebiam logo quem era Jesus e olhavam para ele como um simples homem, mas não um homem qualquer, pois as palavras que dizia da sua boca ressaltavam a sua santidade e sabedoria. Jesus conhecia-se também a Deus
e sabia ao que vinha e para onde iria após passar por toda a provação da morte e também a sua ressurreição. E mesmo assim, aqueles que ali estavam, ao ouvirem-no falar, mesmo sem sequer perceber-se de todo o significado, criam nele. Este é um exercício necessário e resultado daquilo que a palavra de Deus diz-nos acerca da fé. Ao olharmos para Romanos 10, 17, Paulo deixa-nos escrito de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se muitos creram nele, outro exercício que se faz necessário é a prática da fé. E a prática leva-nos a uma constância de não poucos, mas muitos momentos em que teremos de fazer a escolha de permanecermos na palavra, certamente esta é a escolha acertada, ou nos afastarmos, por fraqueza de assumirmos em quem nós temos crido. Ser discípulo é muito mais do que apenas cumprirmos ritualismos, repetições, assistências nos cultos e sermos somente religiosos. Ser discípulo é partilhar a palavra, é dividir o pão, é orar em conjunto e por quem precisa, é não se envergonhar do evangelho e procurar caminhar como está escrito em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E isso é para que um dia nós também possamos fazer como Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, nos versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que o Senhor, irmãos, possa realmente nos abençoar e nos ajudar a nossa caminhada e a sermos fiéis e bons discípulos. Convido os irmãos a levantarem-se. E aqui um slide bem bonito, bem vistoso, mas mais importante do que o slide é aquilo que está escrito. Que possamos verdadeiramente dizer essas palavras com todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento, a nossa mente, mas que possamos também agir. Porque há um só Deus, há um só Senhor e Rei. Somente a Ele nos curvemos e somente a Ele realmente rendamos graças. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor, há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor, há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor, há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor, há um só Senhor. Há um só Senhor e Rei, grande em esplendor, poder, majestade, amor, há um só Senhor. Amados, declaramos quando cantamos, mas podemos também declarar através de uma simples frase,
através de apenas uma simples palavra de agradecimento. Certamente que temos muitos bons motivos para louvar, para engrandecer o nosso Deus, mas temos porque Deus, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é um Pai que cuida dos seus filhos e que não nos deixa perdidos. Ele é aquele que, por uma ovelha, vai buscar essa ovelha e deixa as 99. Mas mesmo buscando essa uma ovelha, Ele não abandona as outras 99, porque Ele quer as 100 ovelhas reunidas. Que possamos, nesse momento, nos sentirmos livres para levarmos as nossas vozes ao trono de graça do Senhor. E que possam, numa oração de gratidão, de louvor, de agradecimento a nosso Deus, realmente devolver-lhe toda a honra e toda a glória. Sintam-se à vontade. Amados, certamente que muitos mais têm muitos motivos para agradecer. Sintam-se à vontade. Obrigado, Pai. Obrigado porque não é porque mereçamos, Senhor, mas é porque Tu nos amaste, é que estamos aqui hoje. Obrigado, Pai, porque Tu olhaste para nós, apesar de todo o nosso pecado, de todas as nossas transgressões, enviaste por amor, ó Pai, o Teu único Filho, para que sem pecado nenhum morresse pelas nossas transgressões, levasse sobre si toda a dor, Senhor, e suportasse sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Obrigado, Deus, pela dádiva que temos hoje de sermos chamados Seus filhos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tocaste, Tu nos escolheste, Tu nos resgataste e hoje estamos aqui para devolver-te, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, ó Senhor, a sermos mais audaciosos. Ensina-nos, ó Pai, a sentirmos-nos, Senhor, livres em comunhão junto aos nossos irmãos, de levarmos, ó Pai, as nossas orações até o Teu trono de graça. Retira de nós, Senhor, toda vergonha. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que impede, ó Pai, de podermos realmente, Senhor, estarmos em uma perfeita comunhão contigo. Não permita, Senhor, que tropecemos, mas se tropeçarmos, ó Pai, ajude-nos, ó Pai, a nos levantar. Obrigado, Deus, porque Tu nos ama. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai bondoso, um Pai que nos conhece, que sabe quais são as nossas fragilidades e nos continua, Senhor, a abençoar, nos ajudando a caminhar. Dá-nos, ó Pai, este mesmo espírito, Senhor, de comunhão, para que possamos, ó Pai, navegar, Senhor, no espírito que Tu nos deixaste como consolador, e que possamos, ó Pai, em comunhão, todos juntos, realmente, Senhor, sabermos ressaltar a Tua honra, a Tua glória, e que o nosso louvor, Senhor, mesmo que imperfeito, possa chegar até o Teu trono de graça, porque só Tu és digno. Amém, Senhor. E nesse mesmo espírito,
acabamos de cantar, Eu Navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Esse é um louvor que particularmente o pastor Vitor gosta bastante. E certamente que quando chega essa parte de Espírito, Espírito que desce como fogo, que possamos também ter esse mesmo desejo de buscarmos a presença do Senhor, de nos colocarmos perante Ele, apesar das nossas fragilidades, das nossas iniquidades, das nossas imperfeições, e sabermos reconhecer que nós não somos merecedores, mas que Ele nos capacita a ter este mesmo Espírito, a esta mesma audácia, e que possamos perder a nossa vergonha, a nossa timidez, e que possamos realmente ser sal, que possamos realmente ser luz, e que saibamos ser discípulos. Amém? Podem assentar-se, irmãos.
Era mesmo para ficar no versículo da semana. Pois desculpa, é. eu- Sim, senhor. Irmãos, damos graças a Deus. Damos graças a Deus por aqueles que estão online também connosco. Já vi que há uma boa meia dúzia a estarem connosco, além de nós aqui na sala. Louvamos a Deus por isso. E bem-vindo a todos então, aos que estão na sala, aos que estão online. Que o Senhor abençoe a vossa vida, a vida de cada um de nós. Que o Senhor realmente seja connosco por onde quer que andemos. Também àqueles que estão na 24 Horas Rádio, que estão espalhados pelo mundo também. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Na verdade, tinha aqui o versículo para a próxima semana, João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E nós, hoje que estamos no mundo também somos sal da terra e luz do mundo. Se não somos, deveríamos ser. Então, tivemos a apresentação dos nossos slides num outro programa que eu já procurava há muitos meses, mas que só na semana passada consegui descobrir e que nos dá uma outra imagem completamente diferente, mais dinâmica, mas que tem tanto para aprender a trabalhar com aquilo. Misericórdia! Aquilo é muito complicado. Mas pelo menos já conseguimos passar um slide ao outro. Também tem passagem da Bíblia, a Bíblia a ser transmitida aqui. É muito bom. Aos poucos vamos tentar fazer a passagem de uma situação para a outra, porque ao longo dos anos temos vivido com o nosso PowerPoint. Tem sido uma bênção. Tem sido realmente uma graça nós podermos usar esta ferramenta que está ao nosso alcance. Querido Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos o Teu amor por nós. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e clamamos que Ele realmente deixa em cada um. Já sabemos que somos templos do Espírito Santo, mas queremos ser templos bem ativos, bem participativos. Queremos, Senhor, clamar que o Teu Espírito Santo trabalhe a nossa vida e seja consolador, motivador de cada um de nós. E, Senhor, que nós realmente tenhamos a graça de Te poder servir em cada dia, nas formas diversas, Senhor, da nossa vida, nos trabalhos, nas viagens, na família, onde quer que seja, Senhor, dá-nos a graça de podermos ser verdadeiramente Teus servos. Perdoa as nossas faltas e agora guia-nos, Senhor, na Tua palavra. Fala connosco, Senhor, que sejas Tu a falar a cada um de nós. No nome e por amor de Jesus. Amém. Amados irmãos, na passada semana começámos a falar sobre avivamento. Falámos sobre a relação de Deus connosco para o avivamento que o Senhor usa a cada um de nós e pode usar-nos. Dei aquela definição de que avivamento é a necessidade do salvo vivendo em santidade, depender do Espírito Santo para levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, levar a salvação a quem está morto nos seus delitos e pecados, a fim de ganhar vida em Cristo. Então, ainda procurei fazer a relação desse texto com o nosso hoje, com o nosso dia-a-dia, a nossa vivência com Deus e aquela situação que se Deus, porque começámos por falar do homem na brecha, e se Deus fizesse a mesma busca hoje aqui na nossa terra, aqui onde nós estamos em Massamá, aí onde você está online connosco, se Deus buscasse alguém que estivesse na brecha, a orar pela sua terra, a orarmos pela nossa terra, o que é que Deus iria encontrar? Falámos também do perigo de viver a vida cristã sem estarmos nessa mesma brecha, ou seja, sem termos uma vida de oração, sem termos uma vida plena de comunhão, sem termos uma vida na palavra. Uma vida que nós precisamos ter é uma vida na palavra e uma vida em comunhão. Porque somos um em Cristo, porque somos povo de Deus, porque a comunhão ajuda-nos a ter mais paixão pelos perdidos, ajuda-nos a ter mais paixão por aqueles que ainda não conhecem Jesus, porque estamos em comunhão e falamos das necessidades deste, daquele e do outro e motivamos também uns aos outros a sermos portadores dessa mesma mensagem de salvação. Então a comunhão serve para a nossa edificação pessoal, mas também serve de motivação para nós irmos mais longe, darmos mais um passo. Então, irmãos, na verdade, nós
bem precisamos de continuar a clamar ao Senhor por avivamento. Avivamento pessoal, porque por vezes nós pensamos em avivamento como alguma coisa só de fora para dentro. Mas avivamento começa a nível pessoal. Nem sempre nós que sabemos o que devemos fazer, que devemos como deve ser o nosso comportamento, sabemos como deve ser a nossa atitude perante Deus, nem sempre fazemos isso na plenitude. Falhamos, erramos, esquecemos, passamos à frente. Tomando o exemplo do que a Sandra disse, não oramos porque vamos comer, não oramos, ou vamos começar uma viagem, não oramos, ou fazemos alguma coisa e, bem, eu daqui a um bocadinho já abro a Bíblia e já vou ler, já faço a minha meditação daqui a um bocado, já faço daqui a um bocado, já faço daqui a um bocado, e entretanto já chegou à noite para irmos dormir e já passou. Ou um tempo de refúgio perante Deus. Nós precisamos desse avivamento para nós, a nível pessoal. E assim sim, clamamos por avivamento a nível pessoal e clamamos por avivamento para que o Senhor traga gente à sua casa, que o Senhor acrescente à igreja aqueles que se hão de salvar. Eu estava a falar com um pastor esta semana e estava a contar um pouco da história da igreja e daquilo que o Senhor tem feito connosco, particularmente nos últimos 2, 3 anos, e eu dizia, mas nós não fizemos grande coisa, nós não fizemos muito mais do que aquilo que estamos a fazer normalmente, somente nos dedicámos mais à oração. E ele disse, pois é, não precisa. O que é que a Escritura diz? E tendo orado, moveu-se o Espírito Santo e acrescentou à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, não precisamos de muito mais. Precisamos de mais. Precisamos ser portadores da mensagem. Precisamos convidar os outros à salvação. Precisamos convidar outros à casa do Senhor. Mas se fizermos tudo isso sem oração, não há como isso brotar, não há como isso dar o seu fruto. Então, nós precisamos de nos manter firmes, fiéis e constantes na palavra. Hebreus 10, 38 e 39, lemos ainda a semana passada que o justo viverá da fé, mas se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. E diz o texto, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Já cá estamos. Certo? Então, o nosso caminho é para caminharmos juntos. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E ainda começámos a falar de Judas capítulo 20, Judas 20, versículos 20 a 23. Misericórdia! A gente habitua-se a dizer o livro e o capítulo e depois pronto, acabou. Já não dizemos mais nada de jeito. Judas 20 a 23. E vamos ler outra vez estes versos, porque são versos realmente muito importantes para aquilo que estamos a tentar falar e para cada um de nós. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. Esta é uma expressão aqui muito complicada, que ninguém sabe muito bem explicar o que é que o Judas estava aqui a querer dizer com isto, mas leva-nos a pensar que tem a ver com uma referência à situação de pecado em que as pessoas viviam, certo? O pecado que se alastrava na vida de cada um. Mas não temos aqui assim uma definição muito concreta, muito precisa sobre este parágrafo dito aqui. Ora, versículo 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Bom, amém. Irmãos, não há como experimentarmos avivamento sem ser pela fé. A fé que vocês dizem que têm, a fé que eu digo que tenho, a fé que nós temos, é uma dádiva de Deus para nós. Nenhum de nós fabricou fé. Nenhum de nós comprou fé. Nenhum de nós arranjou fé. É graça de Deus que Ele coloca no nosso coração. Então,
quando nós exercemos fé, quando nós oramos, estamos a fazer algo que Deus já está a trabalhar em nós para levarmos até Ele outra vez. Ok? É como, vamos dizer assim, uma ilustração se calhar um bocadinho pobre, não sei. É como os nossos filhos, catraizinhos, que nunca ganharam um tostão na vida, porque não trabalham, não têm nada, mas eles vão comprar uma prenda para dar ao pai ou à mãe. Não é? De onde é que veio o dinheiro para a prenda? Ou foi do pai ou foi da mãe, foi por aí, não é? Mas eles ficam todos contentes em dar a prenda. Como é que nós damos a nossa prenda a Deus? Damos a prenda a Deus daquilo que Ele nos deu a nós, não é? É aqui um círculo que se cria, em que nós respondemos a Deus aquilo que Ele chama para nós e que Ele nos dá para nós. E isso é bom. A fé vem até nós porque é uma dádiva de Deus. E olhem o versículo 20. Mas vós, amados, ou seja, a igreja aqui, igreja online, todos estão onde quer que sejam, todos vocês edifiquem-se a vocês mesmos na vossa santíssima fé. Vós mesmos. Não é algo que eu possa fazer pelo Pedro, pela Fernanda, por vocês. É algo que cada um de nós tem que viver na presença de Deus, buscar individualmente Deus, para que a nossa santíssima fé possa ir crescendo e ficarmos edificados. Ok? Não é algo que a igreja faça para vocês. Não é algo que o pastor faça para vocês, que os anciãos façam, que os diáconos façam. Estamos disponíveis para ajudar, mas não podemos implantar fé em ninguém. Não podemos edificar ninguém. Não é? Cada um de nós tem que querer e tem que crer. Ok? Então, avivamento é algo pessoal. Começa por algo individual, mas é algo que se vive em comunhão. E a nossa fé, a nossa edificação é algo individual, ok? É algo individual, mas é algo que cresce em comunhão. Porque se ficarmos sozinhos, essa fé que nós queremos atingir e alcançar mais dia a dia, ela vai sempre regredindo e voltando para trás. Por isso, Hebreus diz, olha, nós não somos dos que desistimos. Pois, mas se ficas sozinho, se ficas sozinha, se fazes a tua igreja sozinha, não é? Os desigrejados, que agora têm a mania que são gente, sozinha, então o futuro dos desigrejados é ou ficarem sem fé, ou, por alguma motivação da graça de Deus, arrependerem-se e voltarem à comunhão dos santos. Não há como. Só há duas hipóteses. Então, quem ouve a palavra de Deus, quem ouve o Senhor a falar connosco, ouve realmente Deus que tem sempre algo para nós. Falámos de um som que não era ouvido, um som que só era ouvido, não tinha nada a ver. Falámos de Abacuque, o profeta Abacuque, que diz, capítulo 3, 1 e 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. O mundo precisa ouvir a palavra. O mundo precisa ouvir a palavra. Porque só quando o povo ouve a palavra é que o povo é confrontado com a verdade, e a verdade é que liberta. Só quando o povo ouve a palavra é que o povo é confrontado com a verdade, e é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós olhamos para o texto, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, se tu tens tudo para te irares contra nós, Senhor, tu tens tudo para te irares contra um povo que se tem rejeitado, Senhor, tu tens tudo para te irares contra aqueles que não querem saber de ti para nada, que dizem mal de ti, que não te querem reconhecer em lado nenhum. Senhor, tu tens tudo. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia deste povo. Dizia a Paulinha, na nossa escola dominical, de uma tendência humana que nós temos, que é de orarmos por aqueles que nos são mais queridos e desprezarmos aqueles que são menos queridos. Ela disse isto em outras palavras, eu estou a fazer isto de forma mais simples e se calhar mais intensa. Nós oramos pelos nossos familiares que ainda não são crentes, oramos por alguém que, por exemplo, a Fernanda agora tem falado muito de orarmos por um casal com quem ela trabalha. Nós oramos, a Lena tem orado pelos seus colegas. Nós oramos por aqueles que nos são queridos, que estão mais ali num ciclo próximo. Mas será que já oramos por algum bandido? Será que já oramos por algum assassino?
Será que já orámos pela libertação e salvação de alguém que cometeu aí um crime daqueles e dissemos: Senhor, tem misericórdia deste homem ou desta mulher? Como é que este homem ou esta mulher vai viver a sua eternidade? Ele não merece? Se calhar nós também não merecíamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós também não merecíamos, não nós achamos que somos melhor que os outros, só não cometemos certas atitudes porque o Senhor nos alcançou em tempo útil. Mas será que já orámos por quem não gostamos mesmo? Não precisa ser um assassino, não precisa ser um violador, não precisa ser nada disso. Alguém que já nos prejudicou a vida, alguém que já nos fez mal, alguém que, como diz o povo, não vou com a cara dele. Não é? Já orámos por alguém? É? Então, Senhor, tu tens tudo para tirares contra nós, mas Senhor, tem misericórdia de nós. Abacuque fala assim para nós. Já disse em João 3,8, João 3,8 é um verso muito interessante que diz que o vento sopra onde queres e ouves. E se nós pensarmos em termos de avivamento, irmãos, pensem comigo. Se nós pensarmos em termos de avivamento, olha o que é que este texto diz. O vento sopra onde queres e ouves. Se pensarmos em termos de avivamento, também pensamos em algo que na sua plenitude nós não sabemos explicar bem. Mas nós não sabemos explicar sequer de onde vem e o que é que está a acontecer no avivamento. Eu pelo menos não sei. Mas sei que Deus está a agir em determinada direção. Sei que Deus está a fazer algo de determinada situação. E daquilo que nós menos esperamos, Deus está a agir. Nós ouvimos Deus. Oramos dia a dia. Deus opera. E quando Deus opera, sabemos que é bom aquilo que Ele faz. Sabemos que vai ser bom. Mas digam-me lá, de onde é que vem o avivamento? De alguma coisa que nós fazemos? De resposta à oração, de resposta a atitudes, de resposta à prática do Evangelho, mas o que é que realmente vai acontecer no avivamento? Nós não sabemos. Nem sabemos exatamente qual vai ser o resultado. E talvez, também, ninguém sabe qual é o resultado final de um avivamento, e na história já houve alguns. Mas há coisas que acontecem. Deus acrescenta à igreja aqueles que se vão salvar. Deus acrescenta. Ouvimos, mas aquele que é nascido do Espírito aceita o que vem de Deus com gratidão. Aceita isso no tempo de Deus. Clamamos por um avivamento e parece que às vezes ficamos assim à espera que o Senhor traz um avivamento até à tua igreja nacional, a nós aqui, traz um avivamento a este conselho, Senhor, traz um avivamento, e parece que quando dizemos amém, já queremos que tudo aconteça, tudo esteja mudado. Esquecemos do tempo de Deus. Esquecemos que Deus toma passos para a coisa. E felizmente, tomem nota, felizmente, a coisa não acontece no estalar de dedos. Eu não posso ter minha tendinite, não me deixa. Mas a coisa não acontece no estalar de dedos. Se nós, no próximo culto, em vez de sermos nós, tivéssemos o dobro das pessoas com gente que nunca vimos de lado nenhum, que não sabemos nada, nós não sabíamos como receber a toda a gente. Precisamos de fazer passo a passo. Deus age passo a passo. Também é como a criança. O bebê nasce, mas de um dia para o outro não fica adulto. Tem os seus passos. Também a parte espiritual é a mesma coisa, tem os seus passos. Atos 2:2, veio do céu um som como de um vento. Vejam, do céu vem um som como de um vento. Já ouviram o vento a falar? Já todos ouvimos o vento a falar? Né? Às vezes faz uma corrente de ar que até mete impressão. Às vezes subia, não é? Aqui há uns anos dizia-se aqui em Massamá, aqui nesta zona, quando havia muito vento, logo a seguir vinha calor. No dia a seguir era um dia de calor. Aqui era tradição, não sei se ainda está tanto assim ou não, mas havia isso. Olha, tanto vento, amanhã vai dar calor. O tempo dizíamos. Mas nós ouvimos o vento, veio do céu um som como de um vento. Não era o vento, não era o vento a fazer barulho. Olha, Atos 2:2. Eu vou abrir direitinho, que é para não dizerem que eu estou a dizer algum disparate. Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não foi o vento que veio, foi o som, algo que se fazia ouvir. E algo que se fez ouvir, nós também podemos ouvir Deus. Hoje
podemos não estar ainda, hoje, os que têm clamado por avivamento, podem não estar ainda a ver a plenitude do avivamento, daquilo que Deus tem para nós, mas já podemos viver em gratidão com aquilo que Deus tem para trazer à sua igreja. Os sinais existem. Deus vai respondendo. Deus vai fazendo. E cada passo que nós damos com esse propósito é passo para glorificar a Deus. Vinha um vento que ainda não... Vinha um som de um vento, não havia vento. E só depois é que houve alguma coisa que foi vista no versículo 3. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a sua cabeça. Então, primeiro começamos a ouvir, primeiro entendemos o que é que Deus quer para nós, primeiro entendemos como é que nós nos devemos comportar e estar perante Deus, e depois Deus começa a agir e nós começamos a ver o agir de Deus. Um passo de cada vez. No versículo aqui, diz que foram vistas línguas. Se no versículo 2 era só um som, no versículo 3 já é algo que é visto. Ok? Foram vistas por ele línguas repartidas. Olhem, tomem também atenção. Não são línguas de fogo a cair na cabeça das pessoas, está bem? Vejam o que é que lá diz. São línguas como que de fogo, simbolizando a imagem, as quais pousaram sobre ele, sobre cada um deles, como que de fogo, pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios. Todos foram cheios do... Deixem-me perguntar-te uma coisa, meu irmão, minha irmã. Para ti que estás online também. Ti que estás online, estás connosco. O culto é presencial, mas já que estás aí, olha, deixa-me perguntar-te uma coisa. Quantas vezes... Olha, isto é pergunta pessoal mesmo. Mesmo. Quantas vezes tu tens... Eu vou usar o termo assim. Quantas vezes tu tens dobrado os teus joelhos para pedir a Deus que te encha do Espírito Santo? Quantas vezes? Nós falamos muito de orar. Uma necessidade absoluta. Não há cristão fiel que não ore. Se não ora, não é fiel. Ponto final. Nós falamos muito de orar. Necessário. Mas, irmãos, nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, claramente, sem interpretação nenhuma, enchei-vos do Espírito Santo. Como é que nos podemos encher do Espírito Santo? Como? Não há uma torneira? Não há uma forma? Não é algo que a gente beba? Como é que nós vamos... Ou como é que nós nos podemos encher do Espírito Santo? Através da palavra, através da comunhão, da oração, através de um conjunto de fatores que vão trabalhando a nossa vida e que nos vão fazer ser edificados na nossa santíssima fé. Nós temos clamado, temos falado, irmãos, eu tenho estado a reparar nisso. Às vezes parece que eu não reparo nas coisas, mas eu reparo. Nós temos estado a falar, ainda hoje já citámos, a necessidade de orar e jejuar. Eu tenho 2 estudos preparados lá na nossa Palavra Aberta Portugal. Tenho lá 2 estudos preparados sobre jejum. Eu vou fazer o 3º. Precisa de mais um bocadinho de consistência ainda. E vamos tratar disso mais tarde. Mas, irmãos, sabem que a Bíblia não nos manda jejuar. Não há nenhuma ordem na Bíblia para jejuarmos. Mas há muita motivação ao jejum. Mas manda-nos orar, claramente, e manda-nos encher do Espírito Santo. Portanto, o Senhor começa de uma forma e vai agindo, vai tocando a nossa vida. Mas se olharmos aqui para o livro de Atos, conforme estávamos a ver, Atos 2, e diz que foram vistas línguas... Onde é que está? Sim, e foram vistas línguas de fogo, línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. E tomem atenção ao versículo 4. O que é que diz o versículo 4? Quem é que olha para lá e diz o que é que diz o versículo 4? Alto e bom som. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora digam-me uma coisa. Todos quem? Quais todos? Olhem para o texto. Quais todos é que foram cheios do Espírito Santo? Quais todos? Digam lá.
todos os que estavam reunidos naquele lugar. Então, o nosso crescimento, a nossa enchermos do Espírito Santo, a nossa vida de recebermos o Espírito Santo, a nossa vivência no Espírito Santo, o nosso crescimento com o Espírito Santo, é algo que tem a ver também com a nossa comunhão, com a nossa união. Não foram todos os que já tinham ouvido falar de Jesus. Ele já ouviu falar de Jesus. E o Espírito Santo vai descer sobre ele. Não, não foi. Não foram todos que acreditavam que Deus existe. Pronto, ele não é má pessoa, até acredita que Deus existe. Ela não é má pessoa, até acredita que Deus existe, ok? E nós às vezes confortamos com isso. Mas isso é um caminho, pode ser um caminho para o inferno, de gente que, por acreditar que Deus existe, nunca vai querer nada com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Certo? Não. Foram todos os que estavam reunidos. Todos os que estavam juntos no mesmo lugar. Avivamento vive-se em comunhão. Pode começar por um. Pode começar por dois. Podem ser só 2 ou 3 numa comunidade, numa igreja. Mas são 2 ou 3 que têm a mesma visão. Deus vai fazer isto. Deus vai trazer aquilo. E vai acrescentando. Irmãos, eu sei que nem toda a gente está de acordo comigo, nem toda a gente está comigo na situação do avivamento, mas também não precisam de estar comigo. Estejam com o Senhor e peçam, Senhor, traz avivamento à tua igreja. Senhor, traz avivamento ao teu povo. Traz avivamento a este concelho de Sintra. Traz avivamento a esta terra de Massamá. Traz avivamento onde os nossos ouvintes e os nossos queridos estão a ouvir-nos. Senhor, traz avivamento. Deus toma e torna a ação de... Nós precisamos tornar a ação de Deus conhecida através do avivamento. Senhor, traz libertação, traz salvação. Uma coisa que não traz é desculpas. Não temos desculpa. É por isso que nós, diz o texto, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, para ouvires o vento de Deus, para ouvir Deus a falar, para ouvir Deus a agir na tua vida. Pode ainda ser um som distante, mas se for o som de Deus, Deus já fala contigo, acredita nele. Pode parecer uma coisa muito estranha, mas isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Como é que eu posso? Não, isto não é para mim ainda. Mas é Deus que está a falar. Como é que eu posso? Senhor, como é que eu posso? Pode não fazer ainda todo o sentido. Olha, hoje ouvimos falar de Jonas. Não fazia sentido nenhum a ele sair de onde estava para ir para Nínive. Portanto, não fazia sentido que ele virou as costas. Deixa-me ir para o outro lado. Não, para ir para a Almada não. Deixa-me ir para o Barreiro. Mesmo assim ainda era perto. É mais para longe ainda. Ele fugia para o outro lado. Não é? Deus pode fazer coisas na nossa vida. Ponto 1, a necessidade da palavra, de edificar na palavra, ouvir Deus. Ponto 2, leva-nos à oração. Sem oração não há avivamento. Olha o que é que o versículo diz, Judas 20. Como é que podemos edificar-nos na nossa santíssima fé? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Eu não sei, confesso, não sei o que é que os irmãos entendem por orarmos no Espírito Santo, mas orar no Espírito pode ser um pouco difícil de explicar, mas se tomarmos atenção que a Escritura diz, Tiago 4,3, pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastares nos vossos deleites. Então eu sou levado a pensar que orar no Espírito Santo é orar no modo a que Deus seja honrado e glorificado no resultado da nossa oração. Ok? Não é orar com efeitos de palavras. É orar com singeleza de coração, de modo a que o resultado final da nossa oração seja resultado para glorificar Deus. Podemos orar palavras muito bonitas. Podemos até orar, falar de textos bíblicos. Há pessoas que o fazem em grande intensidade até. Podemos orar por coisas que até podem parecer miraculantes e miraculosas e sei lá mais do que quantas. Mas se o resultado final da oração não for objetivamente a glória de Deus, isso não é nunca será orar no Espírito Santo. Nunca. Orar no Espírito Santo é orar de modo a que Deus seja honrado e glorificado. Se nos mantivermos na brecha, se nos mantivermos em oração lá na brecha, por este avivamento, por salvação de almas, por libertação dos oprimidos, por que Deus opere sinais e maravilhas, então certamente vamos orar no Espírito Santo.
porque isso quer a glorificação de Deus. Quando oramos para a salvação de almas, para a salvação de alguém, podemos até fazê-lo por algum motivo egoísta. Eu quero que eles venham, que é para verem como é que eu sou aqui na igreja. Eles vêm para cá, que é para ver como é que eu sou. Eu sou muito bom. Não. Quando nós oramos por salvação de alguém, estamos a orar para que Deus tire as pessoas do inferno e lhes dê Cristo para a eternidade. Estamos a orar para que o Senhor diga, olha, tu eras uma criatura que eu criei, mas agora tu és meu filho. Eu te gerei. Certo? Então, nós precisamos orar por isso, orar no Espírito Santo. Terceiro, podemos viver em comunhão e expectativa. Versículos 21 a 23. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Sabem, irmãos, há muita gente em dúvida. Há muita gente com muita dúvida. Certo? Há muita gente que nós falamos de Cristo e do amor de Cristo e as pessoas dizem, e se não for assim? Bom, se não for assim, não é. Mas se for assim como nós queremos que é, quem não crê tem tudo a perder. Dá para entender? Se não for, não é. Ok, não é. Passou. Não é. Embora que o cristianismo e a vida cristã, a vida dentro do padrão bíblico é a melhor vida que alguém pode ter à face da terra. Disso não tenho dúvida nenhuma. Mas sendo como nós queremos que é, sendo como aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, como a palavra de Deus nos diz, e nós acreditamos plenamente, eu pelo menos acredito que creio nela plenamente, então quem não crê tem tudo a perder para a eternidade. E há muita gente com dúvida. Então nós precisamos nos manter fiéis. Conservai-vos a vós mesmos, esperando em Cristo para a vida eterna. Esta espera só é possível ser vivida com sucesso se for feita em comunhão. Sem isso nós iremos desfalecer. Creio mesmo, que só em propósitos de comunhão é que nós podemos ser vitoriosos. Ter o mesmo propósito. Olharmos para quem está ao nosso lado e dizer, olha, eu vou orar contigo por este ano. Eu vou orar contigo por salvação. Eu vou orar contigo para que Deus te abençoe. Eu vou orar contigo para que Deus toque a tua vida. Olha, a minha vida vai ser direcionada para Deus. O ato de esperar, irmãos, é sempre um ato difícil. Ninguém gosta de esperar. Se forem como eu, ainda gostam menos. Ninguém gosta de esperar. Mas a espera em comunhão, uns com os outros, onde vamos vivendo a mesma expectativa, nós podemos ser vitoriosos aí. O desânimo pode chegar, mas a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras é mais forte, é mais resistente. Eclesiastes 4:12 diz, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Estamos juntos. O povo diz que a união faz a força. Estamos juntos em comunhão. Também o ato de compaixão, como diz o versículo 23, salvar alguns, é o ato de manifestar paixão pelos perdidos. Nós não podemos salvá-los, mas podemos e devemos comunicar-lhes a salvação. Eu não posso chegar ali, olha, anda cá, tu tens que ser salvo. Eu não posso. Às vezes quem me dera. Não é? Mas eu não posso. Mas o que é que eu posso? Ser portador da mensagem de salvação. Podemos estar sozinhos na brecha, mas certamente seremos mais fortes se caminharmos juntos e passarmos este avivamento que Deus está a fazer por nós. E finalmente, irmãos, versículos 24 e 25, nós chegamos àquele momento que é um momento de grande honra e de grande glória. E podem todos dizer aleluia, porque é verdade e não há como fugir disso. Ora, olhem para o versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Na nossa caminhada nós temos tendência a tropeçar. Temos tendência a desanimar. Temos tendência a cair. Temos tendência até a dizer mal dos irmãos porque não fizeram aquilo que a gente queria. Da forma como queríamos. Nós temos tendência a tanta coisa errada, mas aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Olhem que... Irrepreensíveis como? Com alegria. Perante a sua glória.
O cristão tem dificuldades, o cristão tem problemas, mas tem que ter uma coisa na sua cabeça. Olha, metam isso na vossa cabeça. Escrevam aí, escrevam. A alegria do Senhor é a nossa força. Escrevam. Tens dificuldades? Tens. Eu também tenho. Tens problemas? Tens. Eu também tenho. Tens falta de dinheiro? Tens. Eu também tenho. Querias ter mais isto e mais aquilo? Tens. Eu também. Eu também queria. Mas, das duas uma. Ou vivemos na depressão, na ansiedade, no desgosto, vivemos lá debaixo do banco, escondidos, nas catacumbas, ou olhamos para Deus, autor e consumador da nossa fé, e dizemos: Senhor, a tua alegria é a minha força. A tua mão é a minha força. A tua mão é aquilo que me mexe comigo. A tua mão é aquilo que dá comigo, traz a minha vida. Irmãos, diz o texto, ao único Deus sábio, Salvador nosso, ao único Deus, não há outro, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja o quê? Seja a glória. Não é que ele precise que a gente diga que ele é o grande Deus, que ele é, mas nós temos que o reconhecer, seja a ele a glória, seja a ele a majestade, reconhecemos a sua majestade, seja a ele o domínio, reconhecemos o seu domínio, seja a ele o poder, reconhecemos o seu poder, ontem, hoje, amanhã e agora e para todo o sempre. Alegrem-se, irmãos. Alegrem-se, irmãos. Tudo, mas tudo, sem exceção, tem de servir para glorificar o nome do nosso Deus. Glória, majestade, domínio e poder para sempre. Em todos os momentos. Quando oramos por avivamento, não oramos para que Deus compense nossa oração, oramos para que Deus seja glorificado. Quando oramos por cura, não oramos para que alguém diga: olha, aquele indivíduo, aquela senhora, aquela irmã, aquele amigo, sei lá quem, orou para que eu fosse curado e realmente eu fui curado. Não, não é para isso. Oramos para que Deus seja glorificado na cura de alguém. Quando oramos por alguma situação, quando oramos para que alguém que não tem emprego tenha emprego, quando oramos para que alguém que não tem dinheiro tenha dinheiro, quando oramos para que Deus restaure a família de alguém, não é para que alguém venha agradecer-nos, é para que nós possamos dar graças a Deus porque Ele está a fazer. É a vida dele na nossa mão que Ele traz para nós pormos na sua presença outra vez. A Paulinha falou-nos de Jonas hoje. Vocês perdem escolas dominicais. Vocês não sabem o que perdem com as escolas dominicais. Mas pronto. A Paulinha falou-nos de Jonas. E o livro de Jonas termina com a situação da aboboreira. Lembram-se? Em que o Jonas estava lá, zangadão da vida. Às vezes nós também estamos. Zangadões da vida. E Deus, até porque estava um calor e assim uma coisa, e Deus traz ali uma aboboreira que cresce e Jonas fica ali: que bom. Já estou no Havaí. Já só falta a piscina e a praia. Já estou aqui. É que ele nem agradeceu, não é? Eu ia dizer: Deus, obrigado, mas ele nem agradeceu. Pelo menos o texto não diz. E ele está ali na sombra, já todo contente da vida. No dia a seguir, a aboboreira morre. E o homem fica danado com Deus. Deus, então... Olha, mas tu fizeste alguma coisa para que a aboboreira tivesse nascido? Tu fizeste alguma coisa? Abre os olhos, tu não fizeste nada. Eu mando-te servir, tu não serves. Eu mando-te fazer uma coisa, tu foges. Eu digo para tu fazer, para tu ires para ali, tu vais para lá. Irmãos, nós precisamos estar atentos à nossa vida, sabendo o texto que diz que no mundo teremos aflições. Nós não podemos fugir desta realidade. Não podemos. Mas eu quero dizer-vos alguma coisa que vocês sabem, eu não estou a trazer nada de novo. No mundo tereis aflições, mas eu quero dizer-vos que as aflições vividas do lado de Deus, em comunhão com o Senhor e em comunhão uns com os outros, são aflições mais fáceis de passar. Não é que deixaram de existir. Não é que não deixamos as aflições de lado. Quer é que o nosso foco deixa de ser aquela aflição para passar a ser o Deus que traz solução para a nossa aflição. Por isso, nós temos que ir àquele que é poderoso para nos guardar, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele seja dada honra, majestade, domínio e poder para todos os séculos. Agora e para todo o sempre. Oramos por avivamento. Avivamento, e termino com este apontamento que tenho. Avivamento não são números.
Às vezes as pessoas oram por avivamento a pensar em números. Bom, agora a igreja tem 10, vai passar a ter 20, tem 50, vai passar a ter 100, tem 30, vai passar a ser 60 ou 70, portanto eu vou orar por avivamento para que Deus traga muita gente. Não, avivamento não são números, está bem? Avivamento é algo existente para a glória de Deus. Que em princípio, os números fazem parte. Em princípio, os números fazem parte. Em princípio, Deus acrescenta à igreja aqueles que se são de salvar. Em princípio, Deus motiva a cada um de nós. Mas realmente o que importa é a salvação para as almas. Deus, não se esqueçam, Deus quer, nunca nos esqueçamos, Deus quer que todos os homens se salvem. E mulheres também. Deus quer que algo aconteça. Deus quer que haja libertação das hostes satânicas. E essa libertação, como diz o texto, o Senhor Jesus nos ensina, por vezes é com oração e jejum. Enfim, a glória divina sobre cada um de nós em cada momento e a nossa submissão a Deus é avivamento. Pelo menos o início do avivamento pessoal para cada um de nós. Glória a Deus. A glória divina de Deus, a glória de Deus sobre nós em cada momento. E a nossa submissão a Deus é o início de todo o processo. Enchei-vos do Espírito, conservai-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando, tendo comunhão, e Deus vai abençoar tremendamente. Mas o tremendamente é dentro do plano que Ele tem para nós. Não é o meu plano. O meu plano de tremendamente eu acredito que é completamente diferente do plano de tremendamente para Deus. Mas o dele tem razão. O meu é na expectativa. Vamos orar. Amado Deus, Senhor, é bom estarmos na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor para connosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. E traz, Senhor, a Tua bênção de avivamento a cada um de nós. A nós que estamos aqui na sala, Senhor, aos nossos amigos e irmãos que estão espalhados pelo mundo, aqueles que nos estão a ver agora, aqueles que nos vão ouvir mais tarde. Ó Senhor, que Tu possas abençoar, Deus. Só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Senhor, Tu és o Rei, o Senhor. E Tu vais vencer, Tu vais trazer vitória, Senhor, em cada momento. Enquanto esperamos que Cristo volte, Senhor. Ó Deus, traz salvação. Traz libertação. Traz cura, Senhor. Traz operação de sinais e maravilhas, Senhor. Porque nós queremos chegar a Ti de forma sequiosa, Senhor. Estamos mesmo a chegar a Ti. Clamando, Deus, que Tu possas trazer operação, Senhor, nesta terra, neste país, este mundo também precisa de Ti, Senhor. Deus de amor, tem misericórdia. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós, cada família aqui, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Deus, precisamos de Ti. Precisamos de famílias que vivam uma boa comunhão. Precisamos de famílias que vivam em santidade. Precisamos de famílias, Senhor, que se prostrem perante Ti. Famílias, Senhor. Edifica a nossa família, Senhor. Edifica, Senhor. Os nossos irmãos que hoje não estão connosco, Senhor. Oh, Deus, abençoa-os também. Sejas com cada um, Senhor. A igreja onde cada um está também, Senhor, onde tiveram que ir hoje. Tu abençoas aquela igreja, Senhor. Abençoa, Deus. Somos um só corpo perante um só Senhor. Esperamos em Ti, Deus. Glorifica-te no nosso meio. Pai, oramos esperando em Ti no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Que bom quando nós temos a confirmação através do louvor, através das nossas orações, através da mensagem, que o culto ele foi preparado. Não porque nós escolhemos, mas porque o Espírito Santo de Deus agiu nas nossas vidas para que o culto assim fosse costurado. Que possamos então terminar este culto com a declaração de que vencendo vem Jesus. Coloquemos de pé, irmãos. Alma sequiosa, chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo, vem Jesus.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Neste mundo vemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Aleluia. Irmãos, eu tenho que dar aqui bem-vindos a quem está aí desse lado. Paula Pinto Maris, Paula Silva, Orlando Taca, Renato Rocha, Márcia Pires, Consuela. Consuela, tu estás perto, não tens desculpa, tens que ir ao culto. José Carlos, alguns eu não conheço. Armindo Espírito Santo, da Inglaterra. Para todos os nossos amados. Ana Almeida, Renato, já disse. Bom, acho que já citei todos os que estavam aqui. Carlos, acho que já citei todos os que estavam por aqui. Irmãos, que bom nós termos gente a acompanhar-nos. Mas eu continuo a dizer, é muito bom fazermos a nossa transmissão. Mas, para si que está aí escondido atrás da câmara, o culto é presencial. Ok? Venha ao culto, esteja em comunhão, porque nós queremos estar em comunhão consigo. Talvez, mas eu na minha zona não tenho uma igreja reformada. Não tenho uma igreja reformada, tenho uma por reformar. Visite a igreja local perto de si e esteja em comunhão com os outros crentes, esteja em comunhão com o povo de Deus, porque a história não é da igreja reformada, não tem lugar para cativo no céu. Cristo cativou-nos para o céu. Mas se quiser estar connosco, esteja. Mas se estiver perto de nós, esteja connosco presencialmente. Pai de amor, o teu nome seja exaltado na nossa vida ao longo desta semana, Senhor. Sejas glorificado em cada momento e que a tua graça, Senhor, seja sobre cada um de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a nossa vida agora e sempre. Amém. Amém.